De pé. Tenho visto aí algumas pessoas já estão cumprimentando, né, sem precisar falar, cumprimentando o irmão ao lado. É uma semana de festas. Eu tenho certeza que nosso coração está em festa também, pela presença do Espírito Santo, verdade? Quero aproveitar e já convidar os amados irmãos a passarem aqui para a minha esquerda, onde estamos aqui. Nós faremos a nossa lição numa só coluna de cadeiras. Louvado seja Deus. Vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, somos gratos, Senhor, pela Tua presença nesta manhã em nosso meio. Somos gratos, Senhor, pelo dom da vida que tem nos dado, por estar, Senhor, a respirar, por tudo, Senhor, que tem feito em nossas vidas, porque grandes coisas tem feito por nós. Por isso, estamos alegres. Abençoa, Senhor, os professores desta manhã. Ministra, Senhor, aos corações dos alunos. Descortina, Senhor, as janelas do conhecimento do Teu reino sobre cada um. Eu te peço essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Os obreiros estarão distribuindo os envelopes. Neste momento estaremos ofertando ao Senhor. Vamos ofertar ao Senhor com alegria? Louvado seja Deus. Quando você está semeando no reino de Deus, você está alcançando não só um retorno do Senhor em bênçãos, em guarda espiritual, mas também você está alcançando vidas, porque vidas são alcançadas através do seu dízimo, vidas são alcançadas através das suas ofertas, vidas são alcançadas pela tua liberalidade. E nesta manhã você possa ofertar liberalmente no reino de Deus, porque o Senhor tem muito mais a fazer, não somente na sua vida, mas no reino. Adore ao Senhor com seus dízimos e ofertas.
sua semente. Apresente ao Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, eis aí, Senhor, diante de Ti, ó Deus, está um povo liberal. Um povo, Senhor, que tem honrado, Senhor, a lei da semeadura. Agora, Senhor, abençoa os Teus servos. Toma eles em Tuas mãos, nos seus projetos, nos seus currículos, nos seus processos, ó Deus. Prospera tudo aquilo que eles tocarem, ó Deus. A planta dos pés dele, onde tocar, onde pisar, seja abençoado. Ser presente na vida dos Teus servos, eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. O obreiro chegando na extremidade, passe o envelope. As classes estão liberadas. Juniores, as crianças, os adolescentes. Após o blindex, no primeiro pavimento, a classe dos jovens, pelo que eu estou vendo aqui, nós vamos fazer aqui única, não é isso? Peço aos amados irmãos que estão atrás da mídia aí, venham para a frente. Vamos ajuntar as brasas, temos bastante lugar aqui. E o professor, tenho certeza, está desejoso de ser arguído por este seleto grupo que está aqui nesta manhã. Amém? Não se acanhe, venha mais à frente, após aí a mídia. Nós estamos fazendo este formato nesses dias e conforme as necessidades, nós vamos ampliando. Amém? Essa é a última lição desse trimestre, um trimestre maravilhoso, um trimestre de conhecimento, de esclarecimento, e eu tenho certeza que esta lição não será diferente na sua vida. Vamos receber com aplauso pela vida do nosso professor, diácono Ademar. A paz do Senhor para os irmãos. É motivo de alegria de nós estarmos aqui para fecharmos, né, mais um trimestre com um desafio enorme, que é falar sobre esse assunto, né? Não é uma coisa simples de se resolver, né? É uma problemática dos dias atuais, mas que não é tão simples de se resolver, né? Abram a sua revista na lição de número 13. Vamos tentar. Nós vamos falar sobre o poder tirânico da indústria cultural. E aí, quando a gente fala de tirania, a gente está falando de imposição, né? A gente está falando de coisas que são impostas, um governo imposto, né? Que se impõe sobre as nossas vontades, sobre aquilo que a gente pensa ou age, né? Então, o texto bíblico básico está em Romanos, no capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 3. Texto base, né, para a gente poder trabalhar essa lição. É um texto que Paulo vem nos orientando. Na verdade, ele escreveu à igreja, aos cristãos de Roma. Ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saibais mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Né? Então, dentro desses versículos, desses 3 versículos que nós lemos, nós temos algumas coisas que Paulo ele vem dizendo ali para a igreja de Roma, que são fundamentais. E uma das principais delas é a questão do raciocínio lógico, né? De ter um raciocínio para poder cultuar,
fazer com a razão e não com a emoção, né? Não agir por impulso, mas consciente daquilo que está sendo feito, né? Um outro ponto-chave que ele cita, que vai ser extremamente importante, está no versículo 3, né? É que cada um de vós, portanto, pela graça que me é dada, digo a cada um de vós, que não saibais mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, que tenha equilíbrio, né? Tenha equilíbrio conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Bom, falar sobre indústria, não tem como a gente falar sobre indústria cultural sem passar por um momento histórico que a história da humanidade vivenciou, que foi a Revolução Industrial, né? Todo mundo sabe, todo mundo passou pela escola, foi estudar e viu que antes os povos eram divididos em feudos, cada um tinha ali o seu sistema de troca, né? Tudo funcionava na base da troca, né? Com escravos produzindo, né? Mas produzindo para dentro do seu feudo. Até que um grupo de pessoas realmente inteligentes decidiram propor um novo sistema. Já não cabia mais produzir e viver na base da troca. Então, é feito um novo sistema, né? E através desse sistema, era um sistema industrial, onde os escravos continuavam produzindo, inclusive crianças eram escravizadas no primeiro momento, mas que isso foi um fator divisor de água, né, na história do ser humano, porque foi fundamental para acabar com a escravidão, né? As pessoas passaram a ser assalariadas, né? Isso não foi um processo rápido, foi um processo longo, demorou, né? Quando a gente vê a história, né, da Revolução Industrial, parece que foi um negócio brilhante, né? A coisa aconteceu num estalar de dedos. Só que não é assim, a história não funciona dessa forma. É um processo que às vezes é muito longo e que às vezes é muito cruel para quem viveu, né? Então, falar sobre Revolução Industrial, que também teve os seus desdobramentos, ok? Segundo Ferguson, né, a Revolução Industrial não teria começado lá na Grã-Bretanha e se espalhado para o restante do mundo sem o desenvolvimento simultâneo de uma sociedade de consumo dinâmica. A sustentabilidade da industrialização foi os trabalhadores se tornarem, ao longo do tempo, também consumidores, né? Esse foi o primeiro ponto para que esse projeto novo, né, industrial, lançado por essa chamada revolução, né, um conceito novo, né, de vida para o ser humano, né, pudesse se sustentar. Esse projeto ele só se sustentou porque os próprios trabalhadores puderam passar a consumir aquilo que eles mesmos produziam, né? Todo mundo conseguia fazer isso? Obviamente que não, né? Obviamente que não, mas como teve um aumento, né, de produção, tinha que ter um aumento de consumidores. E isso foi crucial para que outros países, incluindo o Brasil, né, viesse a aderir à abolição da escravatura. Uma das maiores inovações recentes dos séculos 20 e 21 foi a massificação da sociedade de consumo, né? A partir do Ocidente, mais precisamente dos Estados Unidos, mas globalizando-a com força maior a partir do Oriente, mais precisamente a China, né? Com o barateamento dos bens de consumo duráveis e não duráveis. Esse é, segundo Ferguson, né, um dos maiores paradoxos da história moderna. Por quê? A ideia de se produzir algo é que um sistema econômico que foi projetado através disso, né, pudesse oferecer escolhas infinitas para as pessoas. Mas hoje a maioria de nós preferimos usar tênis, calça jeans e camisetas, de preferência barata, né? Ou seja, a industrialização, que poderia dar infinitas possibilidades para as pessoas, acabou padronizando as pessoas. É isso que ele está querendo dizer.
O que seriam bens? Né? Os bens são definidos como coisas ou objetos que possuem utilidade e servem para atender uma necessidade humana. Eles podem ser trocados ou vendidos numa relação jurídica por causa do seu valor econômico ou pelo interesse que desperta. Isso já acontecia lá na época das trocas, nos feudos. Né? Apesar de não ter um valor específico, calculável, né? O camarada tinha o peixe, tinha não sei o quê, e ia lá, trocava por outra coisa que era do seu interesse e da sua necessidade. Hoje em dia a gente não faz isso. Hoje em dia a gente tem uma moeda, né, que tem um valor monetário, e a gente vai lá e troca por um produto que a gente quer e que a gente necessita. Nem sempre, né? Às vezes a gente não necessita, mas a gente quer. Não é isso? E é sobre isso que a gente vem falar sobre, né? É justamente sobre isso que a gente vai trabalhar nessa lição. Porque nem sempre aquilo que a gente quer, a gente necessita, né? Mas a gente quer. E o porquê a gente quer é que é o fundamental. Será que a gente quer porque a gente viu aquilo, né, com alguém e despertou um interesse? Será que é bonito, né? Ficou bonitinho ali, pô, aquele negócio ali, né? Ficou bem legal aquela blusa ali no camarada. Acho que eu vou procurar uma igual para poder comprar, para poder ver se vai ficar bonitinho, ver se cabe, né? Bom, falando de bens, a gente tem a cultura como um bem também, né? Só é industrializado e comercializado, como a gente já falou, aquilo que é bens, né? Bens duráveis e bens não duráveis, né? A cultura é tudo que um homem produz, quer no sentido material, caso utensílios, objetos, vestimentas, técnicas, ou técnicas, a gente não vende informação não é vendida, conhecimento não é vendido, técnicas também são vendidas, né? Habitações, e também no sentido espiritual, a filosofia, a ciência, a arte, letras, crenças. Cultura é, então, a parte do ambiente feito pelo homem, o conjunto complexo que inclui conhecimentos, artes, leis, crenças, moral, costumes, enfim, tudo o que adquire como membro da sociedade, tudo aquilo que é adquirido como parte da sociedade passa a ser cultura, ou seja, tudo aquilo que está envolvendo e faz parte de um grupo social, dentro de uma sociedade, tá? Está envolvido diretamente a sua cultura, sua forma de viver, sua forma de se conduzir, né, sua forma de se portar, e isso é extremamente interessante. Se a gente for levar isso, né, trazer isso para o lado cristão, né, a gente começa a se questionar coisas que seriam certas e coisas que seriam erradas. Dentro de uma cultura, uma coisa é certa, mas aquela mesma coisa dentro de uma outra cultura, aquilo é correto, aquilo é aceitável, né? Ou seja, aquilo que está relacionado a cultural é local. A gente está falando, exatamente, é local, né? Aquilo que entra em confronto com o que a palavra de Deus vai dizer, isso trazendo agora para o nosso lado cristão, nossa condição de vida cristã. Aquilo que é trazido, né? Vamos colocar aqui citar um exemplo, né? Oi? Não seria isso. A gente está falando de cultura, de costumes, né? Então, por exemplo, aqui nós não temos uma cultura. Seria estranho para nós se nós evangelizássemos um índio, um indígena mesmo, viesse lá do interiorzão mesmo da Amazônia, aquele cara enraizado mesmo, entendeu? Que só veste lá a tanguinha dele, o cara se converteu, vamos dar oportunidade pro irmão, né, índiozinho de Jesus falar aqui uma palavra de Deus aqui. Aí o índiozinho de Jesus vai chegar aqui de tanga. Muitos irmãos ficariam escandalizados, não ficariam? Por quê? Porque não faz parte da nossa cultura, entendeu? Não faz parte da nossa cultura, faz parte da cultura dele lá, certo? Então, nesse sentido, a cultura ela é importante, porque ela é local. O fato dele estar de tanga e de repente adorando a Deus lá no meio da selva, lá no meio da Amazônia, lá,
não significa que a adoração dele vai ser de menor qualidade ou de maior qualidade do que a nossa. Entendeu? É nesse sentido que eu estou querendo trazer essa diferença cultural. Ok? Para atender às necessidades do homem dentro de uma sociedade consumista e para explicar sua existência, de que forma tudo foi criado. A cultura se origina sempre para satisfazer as necessidades humanas, para que o homem possa adaptar-se ao meio e adaptar o meio a si. Entendeu? Então, tudo que é relacionado à cultura é justamente para isso, para que eu possa viver bem dentro desse meio e para que esse meio seja bom para que eu viva nele. Ok? Então, são estabelecidos, isso daí, como a gente veio depois, alguém estabeleceu algumas coisas antes de nós, e isso passou a ser cultural, e nós fomos inseridos dentro dessa sociedade, aceitando todas essas condições, todos esses valores. Isso é importante que eu estou falando, valores, todos esses valores sociais, socioculturais, ok? Isso é o primeiro ponto que a gente está falando, a questão da indústria cultural, de qual é o seu significado, como ela se origina, né? Como esse consumo afeta o indivíduo, né? À medida que esta mensagem de consumismo se espalha por todo mundo, ou seja, à medida que eu, como produtor, né, vou produzindo cada vez mais em largas escalas, eu preciso dar saída, eu preciso escoar a minha produção, certo? Eu preciso fazer com que mais gente compre o meu produto, adquira o meu produto, adquira a minha marca, adquira o meu conhecimento, adquira as minhas técnicas, aquilo que tudo hoje que a gente possa pensar, né, pode ser vendido. Tudo hoje é vendido. Qualquer coisa pode ser vendida. Ou seja, qualquer coisa pode ser produzida ou reproduzida e vendida em larga escala. Né? Aí você vai, mas qualquer coisa. Tem gente hoje que vende oratória, né? Técnicas de oratória. É vendido. O camarada vai aprender a técnica daquele fulano de oratória, né? Para poder ter técnica para debater, né? Técnica para tudo. Tem hoje em dia qualquer coisa vende, né? Qualquer coisa vende, né? A questão é como você vai fazer com que esse seu produto seja interessante para aquele que te escuta, certo? E às vezes o produto não é bom. Ou melhor, a maioria das vezes o produto não é bom, né? Não é bom, é ruim. E às vezes pode ser de uma marca muito boa, mas dependendo do lugar para onde aquele produto vai, existe diferenciação, né? Existe diferenciação. Tente comprar um tênis em Nilópolis, que custa, sei lá, uns 300, 400 reais, e pega esse mesmo tênis, que custa esse mesmo valor na Barra, e coloca um do lado do outro para poder comparar, para ver se não são diferentes. São diferentes. Ou no meio da produção de larga escala, não vai sair produtos com defeitos. Vai sair. Oi? Não, né? Não é uma questão de esculachar Nilópolis. Eu estou falando tô fazendo uma comparação porque é uma relação real isso. Isso é uma relação real. Por que isso acontece? Porque normalmente, eu que sou lá de Mesquita, né? Melhorou, né? Melhorou, Dedé? Melhorou, né? Eu que sou lá de Mesquita, né? Que não tem as mesmas lojas que tem aqui em Nilópolis, ainda tem isso, né? Não tem as mesmas lojas que tem aqui em Nilópolis. Eu, quando compro um produto lá em Mesquita, né, de uma determinada marca, seja ela qual for, né, eu passei a ser um cara chato, Dedé. Passei a ser um cara chato. Né, para comprar determinado tipo de produto, eu prefiro comprar lá embaixo. Por quê? Porque eu sei que o produto é caro, né? E aí, às vezes, a gente rala pra caramba para poder comprar esse produto, né? Vai pagar a perder de vista. Não é assim que funciona? A gente vai pagar esse produto a perder de vista.
A paz, Luiz. Tem a ver com o conceito assim do local. Por exemplo, como você estava falando aqui que o Dedé, né, ficou ofendido, de Nilópolis, eu também sou de Nilópolis, com relação à Barra, Zona Sul. A gente percebe, por exemplo, numa loja, por exemplo, da C&A, se você for numa loja da C&A em Caxias, Nova Iguaçu, Nilópolis e Furnas da Barra, você percebe, às vezes, não questão de qualidade, mas tipos de roupas diferenciadas, que variam de região para região. Infelizmente, aqui, o poder aquisitivo é menor, as pessoas têm um conceito de moda diferente da Zona Sul e Barra. E os empresários, como eles já sabem disso, a questão de marketing, as melhores vão para lá e as razoáveis ou péssimas ficam aqui e a gente acaba engolindo. Dedé, por exemplo, consome rápido. Então, essa explicação que ele acabou de dar, entra justamente dentro desse conceito de tirania. Nós somos obrigados, se nós formos dar preferência para um comércio local, né, nós somos obrigados a utilizar aquilo que eles nos impõem. Né? Porque o fato deles não trazerem determinados tipos de modelos, de roupa, de utensílios, né, não significa que aqui não tenha poder aquisitivo, pessoas com poder aquisitivo para poder adquiri-los, entendeu? Ou pessoas com a consciência da moda, de não sei o quê, entendeu? Que possa utilizar. Não é, entendeu? Isso é uma tirania que a indústria produz dentro dos locais. Exatamente. Acontece a mesma coisa com exportação. Né? Há um tempo atrás, o Brasil ele sempre foi muito bem classificado com negócio de vinho. Sempre foi muito bem classificado. Os melhores vinhos brasileiros normalmente ficavam no sul. E aí, na Europa, eles diziam que perto do meridiano, né, não se produzia vinhos de qualidade. O Brasil passou a ser o maior exportador, não só de vinhos, mas de frutas. Né? Um dos maiores Boeings, de 30 em 30 dias, os camaradas encostam esse avião aqui no Nordeste. Né? Aqui no Nordeste, fronteira ali com a Bahia ali, né? E ali eles têm todo o processo, os caras conseguem ver todo o processo de fase de produção desses vinhos, desses fumantes, dessas coisas todas. Os caras encostam o avião, levam todos esses bons vinhos aí, top, todos eles, entendeu? Incluindo frutas variadas, tops, entendeu? Que não são comercializados aqui no Brasil. Né? O nosso melhor combustível não é utilizado no Brasil. Né? Ou seja, existe uma tirania, né, que comanda, existe um império aí que comanda esse negócio, entendeu? Nos impondo, né, qualidades, nos impondo tipo de moda, nos impondo perfil. Nos impondo perfil, é exatamente isso aí, pô. Nos impondo um perfil, tá? Só que isso afeta o indivíduo diretamente em que sentido? Em 3 pontos eles nos afetam, tá? O incentivo ao consumo desregrado, né? Seja em qualquer área. Eu aconselho você, quem gosta de comer muita carne aqui? Eu gosto. Mas tem um documentário, né, sobre a indústria da carne que é muito interessante. Por quê? Normalmente, a gente que consome, a gente não é atento a algumas coisas com responsabilidade. Né? Isso é um ponto que a gente vai chegar na revista e a gente vai voltar a falar sobre isso. Né? A questão da responsabilidade. Né? Normalmente, nós consumimos porque nós temos necessidades ou porque nós temos prazer em consumir. Certo? Esse segundo ponto é o que tem se tornado muito mais comum, o prazer de ter. Não por necessidade, mas por ter, por status. Né? Então, minha esposa sabe disso, eu costumo dizer, pô, aquela picanha uruguaia, aquela picanha argentina, ô maravilha, né? Um negócio de Deus esse negócio. Né? Só que o consumo, ele precisa ser consciente. E aí tem um documentário sobre a indústria da carne no Brasil,
chamado Sob a Pata do Boi, né? Um documentário muito bom, né? Falando sobre a indústria da carne. Hoje, grande parte da Amazônia é destruída, não é por conta da madeira, de aproveitar a madeira, de usar a madeira para outras coisas, ou por causa da mineração, não, é por causa do gado, né? Hoje, a Amazônia, grande parte da sua produção, né, é da indústria da carne. A gente vai ver grandes empresas que não têm responsabilidade ambiental, né? Eu vou citar o nome de uma aqui que eu não sou baú para guardar o nome de ninguém, nada não. Mas, por exemplo, a Natura, olha só, nome bonito, né? Natura. É uma das empresas de cosméticos que mais danificam o meio ambiente. Não tem responsabilidade com o meio ambiente, né? Não tem. Se a gente fosse comparar a Natura com o Boticário tem mais responsabilidade ambiental do que a Natura, né? E aí o que acontece? A gente vai perceber que se nós fôssemos responsáveis, né, por aquilo que nós consumimos, responsáveis em que sentido? Tudo que se produz vai ter um tempo, vai ter uma durabilidade, certo? Hoje, a maioria das coisas tem uma durabilidade muito curta, principalmente se tratando de eletrônicos, né? Ainda esse ano lançaram tantos celulares potentes que já para 2019 já estão obsoletos, né? Não é isso? As informações que nos chegam através das grandes mídias são de que aqueles smartphones, aqueles tablets, aqueles notebooks, aqueles e-books, aqueles tantas outras coisas de E pela frente, né, já estão obsoletos. Os camaradas mudam um negocinho aqui, muda o visual dele ali, às vezes a carcaça muda e o aparelho é o mesmo, e aí a gente vai, esse aqui que é bom, esse aqui que é o bom, né? A gente vê algumas formas de incentivos de compra, né, tipo Black Fraud, né, onde a gente compra tudo pela metade do triplo, né? Tudo pela metade do triplo. O valor era uma semana antes, quando a gente vai ver, o valor dobrou e o cara falou que está com 50% de desconto, né? E aí a gente vê nego pisando por cima do outro, né? Promoção Guanabara, aniversário de Guanabara. O Guanabara é o único estabelecimento que faz aniversário o ano inteiro, né? O ano inteiro tem aniversário naquele negócio, né? E a gente vê o caos que isso traz por um consumo desenfreado, né? Por uma falta de responsabilidade do consumidor quanto a tudo. A gente não precisa ter, a gente não tem que ter só uma responsabilidade para consumir, mas a gente precisa ter uma responsabilidade para saber o que fazer com aquilo que a gente consumiu. Porque aquilo vai ter uma durabilidade e depois vai ser descartado. Para onde? Como? Turismo é um bem de consumo? Não é? É um bem de consumo. Quando a gente... Quem já foi para o Caribe aqui? Alguém já foi para o Caribe? Alguém aqui quer ir para o Caribe em algum dia, em algum momento? Alguém quer ir para o Caribe? Quer? Então, eu também quero ir para o Caribe algum dia. Porque é através de foto, através de imagens, através... né? É bonito pra caramba, é legal, não é legal? É legal. Só que o ser humano, ele para satisfazer a sua necessidade, seja ela uma necessidade real ou uma necessidade por status, né? Ele não tem responsabilidade com aquilo que ele está consumindo. O Caribe hoje, para se chegar, as pessoas passam por ilhas e ilhas de lixo, né, no oceano. É uma ilha, é um lugar pequenininho, né? Recebe milhares de pessoas ao longo dos anos. Para onde vai esse lixo? Vai para o mar, né? Ele vai para o mar. E aí a gente vê de vez em quando lá no Facebook, né, aqueles órgãos ambientais pegando lá a tartaruga, tirando
palitinho de canudo, né, de plástico do nariz da tartaruga, aqueles negocinhos de guaraná, de refrigerante, né? Lacre, né, enrolado no pescoço de animais e tal. Enfim, o ser humano ele não tem responsabilidade, de um modo geral, né, com aquilo que ele consome. E isso é extremamente importante. Isso faz com que esses tiranos se aproveitem de forma cruel, né, das nossas ansiedades, dos nossos desejos, né? E isso nos afeta em 3 coisas: a nossa visão do mundo, de uma forma geral, os nossos valores e a nossa identidade. Essas 3 coisas são corrompidas pelo desejo desenfreado de se consumir. A nossa visão do mundo passa a ser: eu preciso, eu quero, eu vou ter, independente do resultado que vai ter depois. É o que eu quero, né? Quantas pessoas entram em dívidas astronômicas por causa de um iPhone 10, 11, né? Por causa de um Samsung Galaxy daqueles poderosíssimos, né? Antigamente uma câmera servia na parte de trás. Hoje em dia os caras produzem com 3, 4, 5 câmeras, que é para você, né? Vai pegar todos os ângulos, todas as possibilidades, enfim, daqui a pouco o celular todo na parte de trás é só câmera, né? Porque enquanto der, vai colocando. A indústria em si, ela está aí para isso mesmo, né? Para oferecer para as pessoas justamente aquilo que venha chamar a atenção dela, venha trazer alegria para ela. Quando a pessoa olha um produto, olha um alimento, fala: não, eu quero esse é o do momento. Quando eu estive na França, né, com a banda, o pessoal da banda, todo dia o camarada trocava de câmera, na época, de câmera fotográfica. Não, a minha, um comprava uma melhor, o outro ia lá, comprava aquela também, aí ele trocava por um outro que é mais potente. E eu ficava observando que o camarada da loja, ele não queria saber se o cara usou aquela máquina e ele está trocava. A questão toda é que o camarada, o preço era maior, né? O preço era maior, ele ia ficar com o preço daquela câmera e ia ter que pagar mais a diferença. Tudo. Então a indústrias aí, essa parte cultural, ela trabalha no ser humano justamente para quê? Tem questão de responsabilidade, tem questão do que vai fazer realmente bem, do que é bom, do que não é bom, para um, para outro, justamente. E o que importa é que a mídia, essa questão que nós estamos tratando, eles abordam justamente trazer em você a sede por obter uma coisa que de repente não vai nem fazer bem para você, né? Diz uma história que o Cristo Redentor foi vendido para um monte de gente, e a pessoa foi lá e comprou. Porque a pessoa não está preocupada se tem dono, se é isso, vai fazer bem para ela, se é isso mesmo, se ela vai poder carregar aquela estátua grandona. Não. Ela comprou, tem dinheiro, gastou lá e comprou. Então, por isso a questão da responsabilidade, que a lição está nos chamando, é justamente isso. Nós pararmos, observar e olhar esse versículo de Romanos, esse versículo 3, tentar realmente entender a essência desse versículo. Temos o direito de escolher, mas vamos escolher com o quê? Com a responsabilidade. Vamos saber, olha só, ele fala do saber. O saber, nós temos que ter responsabilidade daquilo que nós vamos saber, que chama a atenção, a lição chama a atenção para isso, dentro desse versículo. Complementando o que o nosso amado falou, nós precisamos tomar cuidado, porque o marketing ele está aí para despertar em você uma necessidade que, na visão deles, vocês não sabem que tem. Então, dentro desse ponto que o Paulo colocou, né, a gente vai ver que existem... Você pode colocar para mim, Bruno, o slide, né? Slide número 10. Isso, né? A industrialização, ela tem a ver diretamente com o que está no centro desse
dessa imagem aí, né? A globalização. Tudo passou a ser conectado, né? Hoje, quem produz quer produzir em grande escala para que atinja o máximo de países possíveis, né? Fazem conexões entre empresas, né? Fusões entre empresas, né? E os caras nem se gostam, mas por uma questão econômica mais lucrativa, eles se unem, né? Em prol de um bem maior, né? De um bem maior. A gente está na iminência aí de um setor, do setor de aviação, de uma fusão de duas megas empresas, né? Que é a Embraer, né? E uma outra empresa gigantesca, e está isso aí na justiça, porque já houve uma permissão para que isso acontecesse, e aí depois houve embargos judiciais para que isso não pudesse acontecer, né? Isso aí, enfim. A globalização é o Ronaldinho, né? É um fenômeno, né? É um fenômeno que serve de amplificador de informação, tá? E aí, por conta disso, a gente tem uma comunicação que vai rolar de forma mais solta, mais livre, né? Entre lugares diferentes, empresas diferentes, pessoas diferentes, né? Com o principal objetivo de chegar a você, né? E aí o que acontece? Isso vai afetar diversas camadas sociais, diversas camadas, né? Todo mundo acaba sendo envolvido, né, diretamente pela globalização, tá? Quem é que agiliza isso? Muita gente vai falar assim, os Estados Unidos da América. Negativo. Não é. Está lá, mas não é, né? Não é por quê? Porque quem agiliza isso são as grandes empresas, né? É quem realmente detém um poder que eu e você, a gente fica olhando assim e às vezes não entende, que é o poder do dinheiro, né? É o poder que move a máquina, faz com que essa máquina funcione, ok? A gente vai ver em um slide mais à frente, né, a lista de 20 empresas, né, desse nível aí, transnacionais, né, que investiram, de um grupo de 100 empresas, né, mas aí eu trouxe o nome de 20 empresas ali, que investiram bilhões, só para que você soubesse, né, acerca de algum produto deles, você pudesse consumir algum produto deles, ok? A gente vai ver isso mais à frente. Pode botar de novo, Bruno? Então, essas empresas transnacionais, elas vão estar envolvidas diretamente com você, como população, com os estados, com os blocos econômicos e com a União, a Organização das Nações Unidas, também envolvida nisso daí. Quem é que facilita isso? É o chamado neoliberalismo, né? Ou seja, o amplo comércio, né, entre os países, o livre comércio, né, você poder comercializar isso em larga escala, por preços menores, gerando emprego. Não estou dizendo, olha só, isso tudo que a gente está vendo aqui não é um mal, né? Não é uma questão de ser ruim ou de ser uma coisa que tem que ser abolida. Todo esse projeto que foi originado, ele foi originado e proporciona coisas maravilhosas. Você pode, você tem um emprego, você tem, justamente por causa disso tudo aí, ok? Agora, é como a gente lida, qual é a nossa consciência acerca disso, é que vai fazer que isso seja bom realmente para nós, ok? Então, qual é a questão do neoliberalismo? O neoliberalismo normalmente facilita para grandes empresas, para grandes empresários, né? Ele recua quanto a algumas leis trabalhistas, entendeu? Para proporcionar produções maiores, para proporcionar empregos, para que a máquina continue girando cada vez mais e em velocidades cada vez maiores, ok? Então, esse era a questão do neoliberalismo. Quem facilita isso? Os governos. Obviamente que os governos, eles vão facilitar isso para as grandes empresas, porque é mais recurso entrando
dentro do Estado, ok? Aí no ponto de baixo, né, vai haver essa manifestação, ou seja, a comunicação que vai gerar transações financeiras gigantescas, né? Só para vocês terem ideia, no ano de 2017 foram gastos por essas empresas cerca de 2,20 e poucos bilhões de dólares só para fazer essas informações chegarem a todas as camadas possíveis. Todas as camadas, né? Pensa bem, quantos aqui tem um automóvel? Será que lá em Mesquita, aonde eu moro, a televisão transmite para mim, algum canal transmite para mim a propaganda de uma Ferrari? Transmite para mim uma propaganda de uma Ferrari? Não transmite, né? Transmite para mim a propaganda de Oi? De uma Lamborghini, né? Não vai transmitir. Por quê? Por causa do que foi falado. Oi? Não é o público-alvo. Não é. O público-alvo desses esquemas normalmente recebem um cartãozinho em casa para visitar a feira no salão de não sei da onde, né? Ou para ir para exposição, não sei o que, não sei o que lá, entendeu? É assim que funciona, né? Nós somos divididos, querendo ou não, por camadas. Nós somos divididos. Isso é uma imposição. E o fato de eu não ter condições de ter aquele carro, não significa que eu não tenha interesse naquele carro, no que foi feito naquele carro, entendeu? Ou em tal produto, seja ele qual for. Não significa que a gente não tenha o direito de ter as informações. Ok? Isso não significa, mas isso é omitido, né? Isso é omitido por essas grandes empresas para esse outro público dessas outras camadas, ok? Hoje em dia tem um negócio interessante, ainda lá por onde se manifesta, que dependendo do seu poder aquisitivo e daquilo que você compra, não tem mais nem correio para te entregar. O pessoal leva drone, né? O drone que leva, entrega, entendeu? Não tem contato físico. Esse é uma das grandes problemáticas também dessa época agora de industrialização cultural. A nossa cultura está mudando, né? Há algumas décadas atrás, eu lembro que meu avô me tirava de casa, década de 90, meu avô me tirava de casa, eu pequenininho, ia até Nova Iguaçu, ele era funcionário da UERJ, né? Ele é funcionário aposentado da UERJ, e aí eles recebiam por um banco, olha só que legal, Bamerindos, lembra desse banco? Bamerindos, né? É aquela propagandinha, né? Tempo passa, tempo voa, poupança Bamerindos continua numa boa, né? Meu avô saía, a gente ia para Nova Iguaçu, porque Mesquita não tinha, né? Mesquita não tinha, aliás, Mesquita ainda pertencia a Nova Iguaçu, né? Então eu saía de Mesquita / Nova Iguaçu para Nova Iguaçu Centro, né? Ia lá com meu avô para poder sacar o dinheiro, né? E tinha ali aquelas lojinhas ali, a gente comia um pastel, isso era legal. Hoje em dia, eu não preciso sair de casa para fazer nada quanto à questão de banco. Tudo. A gente não precisa ter contato mais com ninguém. Olha que maravilha. Não é maravilhoso isso? Não, não é. Não é. O ser humano não nasceu para viver isolado. A única coisa que eles não conseguiram inventar ainda, Dedé, a única coisa foi atendimento médico virtual, aonde você possa ser operado virtualmente, entendeu? Possa ser determinadas coisas você não consegue. Aí tem que ter contato pessoal, né? Mais ou menos. Não. Precisa de alguém para poder fazer alguma coisa. Entendeu? Quanto à questão de banco, de compra, você não tem contato com ninguém. Você não precisa ter contato mais com ninguém. Entendeu? De dentro de casa, da praia, da onde você estiver, entendeu? Tendo uma internet e tendo um aplicativozinho em qualquer aparelho eletrônico desse que seja possível, você faz qualquer coisa. E o negócio
entrega lá onde você tiver, aonde você pedir, o negócio vai lá. Né? O negócio chega. Isso é legal? É ótimo, né? É uma evolução maravilhosa. Mas também é uma involução. Nós não nascemos para não ter relações interpessoais. Tá? Não nascemos para isso. É por isso que hoje a gente vê um monte de gente fraca psicologicamente. Né? Por quê? Porque não consegue se relacionar. Pessoas que vão procurar emprego e aí passam por determinado tipo de situação lá na hora da entrevista, não sabe não sabe lidar com a situação, não sabe o que falar. Por quê? Porque não tem relação. Exatamente. Tá? As pessoas teclam. Abrevia, aquele negócio ajuda também, né? Você começa a teclar alguma coisa, uma palavra, aí já aparece a palavra dentro, puf, né? Exatamente. Né? Ou seja, a nossa cultura está mudando. Não a nossa cultura no Brasil, mas isso em escala global. As pessoas estão perdendo o poder de escrita. A escrita se tornou um negócio obsoleto. Né? Tornou um negócio obsoleto. Nem médico aqueles negócios deles lá, aqueles negócios de... Né? Nem hoje em dia é tudo... Digita lá ou dá um comando, sai lá tudo... Tá? O pediatra da minha filha, ele é legal, porque ele ainda tá... Ele pega lá, ele tem um computadorzinho dele lá ainda, deve ser Windows 90 e alguma coisa. Que é aquela maquinazinha dele, né, mano? É um negócio terrível. E datilografia, né? Ele tem a maquininha de datilografia dele que funciona e ele gosta de usar a maquininha. Ele tem um computadorzinho dele lá velho, mas ele prefere um negócio mais antigo ainda, que é a maquininha de datilografia. Né? Hã? Não tem problema. Não tem problema. E ele é daqui de Nilópolis, tá, Dedé? Ele é daqui de Nilópolis. Daqui. Uma outra coisa que vai dar sequência a essa... uma das consequências, na verdade, dessa globalização, né, é o hibridismo cultural. Sabe o que é o hibridismo cultural? Quem sabe o que é o hibridismo cultural? Seria a fusão de culturas diferentes. Né? Você se apropria de culturas de outros povos. Você começa a implementar isso dentro da sua cultura. Entendeu? Por exemplo, carnaval é uma cultura local aqui do Brasil, não é? Mas tem carnaval em vários lugares no mundo. São iguais? Espera aí, não entendi. Fala. O Halloween é o maior exemplo disso. Já está inserido, né? Já passou a fazer parte praticamente de um calendário. A Black Friday. Né? A Black Friday. Tem outras. Né? E o que seria esse hibridismo? Seria justamente isso. A gente passa a implementar culturas diferentes dentro da nossa cultura. Às vezes, né, cultura mesmo industrial de um estado é diferente do outro. É um produto que é consumido lá, é consumido aqui. Aí agora, por exemplo, o comércio do açaí. Hoje aqui no Rio de Janeiro tudo quanto lá tem um açaí. Mas é uma coisa lá de Belém mesmo, exclusivo deles lá, entendeu? Exatamente. Esse hibridismo cultural não é só entre países, né? Só entre sociedades. A sociedade se apropria de uma cultura que não é propriamente deles ali, não se originou deles ali, né? Aí você imagina um japonês vindo para o Brasil, morar no Brasil daqui durante alguns anos, e o cara gosta de carnaval, e o cara vai para o carnaval. Imagina você que ele vem aqui para Nilópolis, aí vai ali para Beija-Flor e se torna o cara do
o passista ali, aquele cara, né? Aí depois de 10 anos ele resolve voltar para o Japão, abrir uma escola de dança no Japão e vai ensinar o quê? Vai ensinar a dançar carnaval lá, vai ensinar a dançar essas coisas todas. E aí os japoneses começam a vir para o Brasil, já sambando pra caramba, fazendo aquele hibridismo cultural. Exatamente. Né? O nível de futebol aumentou muito por consequência disso. Né? Levarem jogadores brasileiros para lá e adquirir técnicas de como se joga aqui, passar a jogar lá, isso tudo. Exatamente. Aí agora, né, então, aqui foi o que eu falei. As 20 empresas que mais gastaram com publicidade no mundo, juntas, as outras 100 maiores anunciantes chegaram a um investimento de 267 bilhões de dólares. Né? Isso em 2017. Em 2017. Tá? A Gillette, a Oral-B, a Pantene, enfim, todas essas aí juntas com várias outras, né, norte-americanas, a gente vai ver uma coisa astronômica. Né? Para montar o ranking, a publicação analisou o quanto cada empresa gastou com publicidade, isso em 2016. A publicação foi feita em 2017, em 6 de dezembro de 2017, mas essa pesquisa foi feita em 2016. Tá? Ou seja, a partir dos outros anos, a tendência é que esse investimento tenha aumentado muito mais. Certo? Enquanto algumas das empresas no ranking são tradicionais e ocupam as posições há anos, algumas novas aparecem, em sua maioria chinesas, né? E houve um aumento de 8,7% nos investimentos em publicidade no país. Né? E a previsão para o ano, no caso de 2017, também era de um crescimento, e o valor investido por essas empresas chinesas deveriam passar cerca de 80,5 bilhões de dólares aí no ano de 2017. Um detalhe é que 3 empresas que vão aparecer nesse ranking, né, elas entraram nesse ranking, mas elas são de uma área ligadas a consumo de internet. Né? O consumo de internet passou a ser um produto, né, praticamente que obrigatório em todos os lugares. Né? O mercado digital passou a ser uma coisa, consumo, né? O consumo de dados, o consumo de informação pela internet, ou seja, o veículo para que essas informações cheguem, que é a internet, ela passou a ser consumida em larga escala e por muitos povos. Ok? Prova disso é a gente aqui no Brasil, que ainda está engateando para muita coisa nessa área, né? Mas já temos a tecnologia 4G, precária, né? Mas temos. Né? Há quem diga que a gente já tem até a 5G. Mas se a 4G está precária, a 5G não chegou ainda, né? Não chegou ainda. 5? 4 e 5? Ah, 4.5. Tá no meio, né? Tá no meio, tá chegando, né? Tá chegando, então. Né? Vou dar uma adiantada. Bruno, põe para mim esse slide número 12, que aí tem aí a lista dessas empresas. 20 empresas, somente as 20 primeiras empresas que mais investiram dinheiro para que nós pudéssemos ter um contato com os seus produtos, visual, auditivo, né? Seja ele qual for. Essas são as 20 empresas. Né? A Samsung está correndo aí, ó, investindo bem, né? Não tem não. Tá? Então essas são as 20 empresas que mais investiram, né, na informação, para que a informação, na publicidade, para que a informação chegasse a você. Bom,
No nosso segundo ponto, a gente vai falar sobre o cristão e as mídias sociais, né? E aí, o que que acontece? As mídias sociais, elas são extremamente importantes, não são? São extremamente importantes para divulgação de trabalho, né? Para se arrumar emprego, para fazer um montão de coisa legal. Só que nem sempre tem sido uma ferramenta, né, para as coisas corretas. Não é isso? Valeu. Essa tirinha nos proporciona um negócio interessante para se refletir, né? A menina digitando lá, dizem que as redes sociais afastam as pessoas. Aí o rapaz diz, eu não acho. E aí o garçom vai e fala assim, verdade. Né? É verdade esse bilhete. Né? É verdade esse bilhete. Né? Mas as redes sociais passou a ser uma coisa de consumo em larga escala. Era para ser rede social. Né? Era para ser uma rede. Ou seja, a rede nos conecta, né? Nos aproxima, e na realidade o que mais tem feito é nos separado. Quantos restos de pessoas que estão dentro da mesma casa e se comunicam, né, através das redes sociais. Né, o cara, um está no quarto, o outro está na cozinha, o almoço está pronto. Aí vai, então tá bom, eu estou descendo, eu estou indo para aí. Aí, o desenho que está mostrando ali é tipo um tablet, né? Que os dois estão na mesa escolhendo a sua alimentação, que vai lá para o. Que passa aqui pelo garçom e vai lá para dentro. Ele tá ali, ó. O garçom tá olhando e eles estão clicando ali, escolhendo a comida dele. Ninguém tá falando com ninguém. Não tem voz de comando de ninguém. Só mesmo ali na tecnologia ali, entendeu? E, quer dizer, realmente essa rede social aí, de social, ela não tem nada, né? Exatamente. Né? Aquilo que seria para nos aproximar, muitas das vezes tem só nos afastados. Né? Como eu vou mostrar, eu trouxe de slides somente pontos que seriam, poderia dizer assim, negativos, né? Formas negativas de se utilizar. Mas as redes sociais é uma ferramenta boa. Né? A gente utiliza, por exemplo, aqui na igreja, a ferramenta para uma coisa muito boa. Né? Boa no nosso conceito cristão de ser, que é evangelizar, divulgar trabalhos, de oferecer ajuda àqueles que necessitam. Né? Nós temos essa responsabilidade, a igreja tem essa responsabilidade. Né? A revista Isto É, ela lançou há um tempo atrás uma matéria falando sobre as redes sociais e as igrejas. Né? Como as igrejas passaram a aderir culturalmente, né, como meio de divulgação do seu evangelho, né, da palavra de Deus, como passou a aderir isso. E aí ela colocou lá, né, a igreja de Macedo lá em cima, e desceu o Mário também, né, porque eles não são bobos também, desceu o Mário, colocou o nosso pastor Silas Malafaia, colocou a imagem dele e veio falando da igreja, e veio falando do crescimento, do boom, em termos de crescimento, que a igreja teve a partir do momento em que houve visibilidade maior. Existe uma dificuldade de nós trazermos pessoas para a igreja. Né? Existe uma resistência, às vezes, das pessoas muito grande. Agora, se ele não consegue vir à igreja, essa é a ferramenta para levarmos a igreja até ele. E aí a gente vai ver um crescimento em rádio, vai ver um crescimento em televisão, a gente vai ver um crescimento gigantesco da igreja, não só da nossa igreja, mas de muitas igrejas, né, nesse sentido. Esse é o bom uso. Isso é um bom uso por nós cristãos. Né? Todas as igrejas deveriam ter esse sistema? Eu vou dizer para você, não. Vou dizer para você, não. Por que não? Por que eu vou dizer não? Porque nem todo mundo trabalha com seriedade com esse produto. Nem todo mundo trabalha. Eu fiquei espantado outro dia que estava vendo aquele programa, não estava vendo o programa em si, mas aquelas edições de vídeos, né, que colocam às vezes no Facebook, né, daquele apresentador
um apresentador, acho que é de noite, como é que é o nome dele? Danilo Gentili, isso aí. Né? Ele, naquele, para quem você tira o chapéu, né? Do Raul Gil. E aí ele tirou o chapéu para os evangélicos. Né? E o vídeo estava editado nesse sentido. Ele falando que era da Igreja Batista, ele se considera ainda cristão, né? Considera cristão, e ele falou que era da Igreja Batista, e quando perdeu o pai, a igreja deu um suporte gigantesco para ele, coisa que nem familiares deles, né, conseguiram dar na época. E aí ele foi falar umas coisas muito interessantes. Ele tirava o chapéu para os verdadeiros evangélicos, os verdadeiros pastores, né? Não para aqueles que são charlatões, aqueles que são, né, que querem ser pastores sem ser pastor. Né? Existe muita gente no meio cristão que só quer se abar. Jesus é um nome talvez mais vendido, uma marca. Se a gente fosse colocar como um produto, o nome Jesus é uma das marcas mais comercializadas no mundo todos os anos. Todos os anos. A grande verdade é que, sim, Jesus é uma marca muito vendável. Mas existem palavras hoje, e nós temos um exemplo clássico aí, bem à mostra nesse mês, palavras-chave que você, se você colocar dentro de uma blusa, um duto, ele vai vender. Por exemplo, esse mês, o que eu mais tenho visto proliferar é a blusa fé. Parece até uniforme de escola. Tem o preto, tem o branco, não é verdade? Meu filho arrumou um boné. Nada contra, mas quando eu vi essa explosão nesse mês, eu falei, né? Por que eu não tô, né? Exatamente. Tá? E isso é engraçado, porque é aquilo que eu falei. E isso é interessante, porque não é uma produção de uma marca famosa, não é uma... É um negócio que tu chega ali na esquina, tem um camarada vendendo ali, aí tá lá a blusa escrito fé. Entendeu? Você vai ver o valor, não custa R$200 a blusa, não custa 10, 20 reais. Ou seja, isso aí é... Obrigado aí, produção. É isso aí, né? É essa blusa ali. Então, o que acontece? Isso é uma outra coisa muito interessante, porque Deus, quando Ele quer abençoar a gente não precisa ter uma moda, a gente não precisa ter, entendeu? A gente precisa de uma ideia, né? E aí essa ideia, às vezes, Deus faz assim, ó, faz um boom, né? Ela dá um levante, né? Eu não sei quem foi que criou essa blusa, não sei quem foi que fez. Conhece? Foi o Weasley? Todo mundo passou a utilizar. Quer dizer, como não tem um dono, né? Não tem uma marca específica, um dono, quer dizer, as pessoas vão pegar aquela fonte, vão colocar a estampa em uma blusa e vão sair vendendo por aí normalmente, vão comercializar isso normalmente, vão ganhar dinheiro com isso, porque vende. As coisas relacionadas a Jesus, né? As coisas relacionadas a Evangelho, né, são altamente vendáveis, né? A gente vê aí que a Bíblia continua sendo um dos livros mais vendidos no mundo todos os anos. Todo ano que entra tem uma Bíblia nova. Eu não sei o que. Acho que até eu vou fazer uma Bíblia de comentário, né, dos irmãos. Aí cada um vai fazer um comentário, a gente, né? Né? Mas é vendável, né? Tudo relacionado a Jesus passou a ser um produto altamente vendável. Tomarmos cuidado, nós tivermos responsabilidade, isso pode ser um consumo muito ruim. Por isso que Paulo vai falar que cada um saiba segundo aquilo que convém saber, segundo a sua fé e com o quê?
um equilíbrio. Um equilíbrio. Certo? Então eu sou contra todas as igrejas terem mídias sociais. Sou em parte. Porque nem todo mundo tem responsabilidade com isso aqui, ó. O microfone. Isso aqui é uma arma. A Bíblia vai falar isso, né? Que ela é uma palavra, ela diz isso. É a palavra de Deus, ela é como uma espada de dois gumes. Ou seja, a mesma palavra que dá vida, mata. Né? O problema não é a arma que está na sua mão. O problema é que a arma está na mão de quem está fazendo uso dela. É competente, tem autoridade para poder fazer, tem responsabilidade para poder utilizar, né? Esse é o grande problema. Muita gente abre igreja, o cara fica revoltado com o pastor, não quer se submeter à autoridade, uma birosquinha, leva um grupo de pessoas que não tem raiz em lugar nenhum, começa a falar um monte de baboseira, não dura muito tempo, né? O problema é que aquelas pessoas e ele vão gerar um problema muito maior depois para alguém, né? Gerar um problema muito maior depois para alguém. Segundo ponto. Tá achando bem. São questões muito importantes. Inclusive eu vi aquele vídeo que você postou lá do rapaz lá trabalhando lá, aquelas pedras de mármore, jogando assim um pro lado pro outro. Exatamente. Eu preparando essa aula em casa, eu estava conversando até com a minha esposa. A Revolução Industrial foi fantástica. Tudo que nós temos hoje de tecnologia, né,
tudo isso é maravilhoso, é formidável, é fantástico. A globalização é uma coisa fantástica, mas, né? A que preço? Obter as coisas, consumir as coisas é fantástico. Todos pudessem consumir tudo aquilo que quisesse consumir, seria fantástico, né? Seria maravilhoso, mas a que preço, né? A Terra hoje vive uma escassez de recursos naturais gigantesco. Existem danos que são irreparáveis, né? E tudo isso por quê? Porque você e eu precisamos consumir para que isso não na nossa visão, tá? Essa é a visão daqueles que produzem, né? Eles gastam bilhões e bilhões de dólares porque precisam incutir isso na nossa cabeça, né? De que nós necessitamos do produto deles. A gente muitas das vezes a gente não compra por uma questão de necessidade, mas por uma questão de status mesmo. Entendeu? Nosso primeiro carro é uma questão de necessidade. A gente não quer saber se o carro tem 10 anos de uso, se o carro tem mais de 100 km rodado, se o carro tá com motor assim, tá com motor... A gente quer resolver o nosso problema. O nosso problema é o quê? Locomoção. Né? Eu preciso de um carro para me locomover, para resolver o meu problema, a minha necessidade. Aí eu passo a olhar com bons olhos outros carros. É isso? Às vezes nem terminei de pagar o meu ainda nem terminei de pagar aquele meu, mas já estou olhando com bons olhos. Bom, aquele carro ali, aquele carro me agrada, né? 2.0, tem motor assim, tem assado, tem isso, tem aquilo outro. Quer dizer, já não é mais a minha necessidade. Não é mais uma questão da minha necessidade, é uma questão de características que aquele carro tem e que passou a me atrair. Bom dia, paz para todo mundo. Tudo isso que a gente está discutindo aqui, eu estava pensando em uma nuance interessante, que eu não sei se você vai abordar. Tudo que a gente está discutindo são sistemas, culturas, pontos de vista da vida, resumindo as coisas do mundo que vão dominando a gente aos poucos. Quando você, o Paulo, que falou na questão de dominar, né? Entregue o domínio, não foi feito para dominar qualquer sistema ou coisa ou qualquer outra coisa que nos domine passa a ser prejudicial. E eu lembrei de uma frase que um dos embates maiores que Jesus teve com os religiosos da época, com os fariseus, focados na lei e não nos princípios que a lei era baseada. Então, quando Jesus curava no sábado, por exemplo, uma frase célebre de Jesus é que o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. De que, tipo, eu tenho que focar o homem com foco que Deus criou todas as coisas em favor do homem, não o homem para ser dominado por elas. A mesma coisa a guerra quando Jesus fala para você não servir a dois senhores, que não é Deus e o diabo, como muita gente pensa, mas é Deus e o dinheiro. Então, Mamon, né, as riquezas. Toda vez que você as riquezas, ou tudo aquilo que o dinheiro move, a máquina, como a gente está falando tanto aqui, ela passe a dominar o homem, aí está o problema, né? A Bíblia diz que quando aquilo que nos domina nos faz servos, né? Os dominados, nós somos escravizados, né? Eu vou só adiantar aqui, rapidinho. O terceiro tópico dessa lição vai falar sobre a pós-modernidade, e aí entra muito com o que ele acabou de falar, né? Entende-se por pós-modernidade o conjunto de fenômenos culturais, artísticos e políticos na sociedade pós-industrial. Enquanto na modernidade a ênfase era na urbanização, na mecanização e na expansão dos meios de comunicação, na pós-modernidade tem lugar os fluxos de informação e o tratamento automático de dados. Você pode botar rapidinho o slide número 19, Bruno? Aí a gente tem alguns contrastes, né, de valores. E entenda bem, a pós-modernidade não tem responsabilidade nenhuma pelos valores da sociedade. Ela está aí, não está nem aí para os valores na realidade. Oi? Ela repudia
Ela não tá nem aí. Eu quero, eu posso, é meu, eu tenho o direito de fazer da forma como eu penso, como eu vou, né? A pós-modernidade, ela não tem um parâmetro baseado em ética e moral. Ela não tem esse parâmetro, entendeu? Na verdade, ela veio na contramão disso, veio quebrando isso daí, entendeu? E aí é por isso que Paulo ele vai dizer isso em Romanos, a gente se manter firme nessa consciência, não receber. Paulo ele era fantástico. Ele chega a dizer, né, para um determinado grupo, uma igreja, ele chega a dizer o seguinte: olha, se alguém vier pregar para vocês um evangelho diferente, pregar, ainda que esse alguém seja eu, para falar alguma coisa diferente do que eu já disse para vocês, recebam isso como um anátema, né? Recebam isso como anátema, ou seja, reter a convicção de fé, aquela fé primária, que você levantasse a sua mão, aceitasse Jesus, reter essa fonte, né, que te impulsionou a sair do seu lugar e vir à frente, aceitar Jesus como Salvador. Isso é importante, entendeu? Os valores bíblicos, eles não podem ser deturpados, não pode. A pós-modernidade pode ser boa em alguns aspectos, né? Ela pode ser boa em alguns aspectos. Só que esses aspectos não podem ser contrários aos valores que nós queremos. Entendeu? Não pode ser contrário. A vida nunca é menor do que a vontade de alguém. Ou seja, essas questões pós-modernas, né, que já não é tão, já vem de muito tempo, aborto, eutanásia, né, e tantas outras coisas. A vida é minha. Eu estava vendo outro dia um cientista australiano, um cara fantástico, fez coisas maravilhosas. O cara viajou da Austrália até a Suíça para poder cometer a eutanásia. Não tinha problema de saúde, já era um senhor. E de lá da Austrália, ele marcou o dia da morte dele. A gente estava falando ainda há pouco aqui sobre o uso de mídias sociais. Há pouco tempo atrás, um policial resolveu filmar a sua morte. E foi uma das coisas mais vistas ao vivo no Facebook. Tá entendendo? Valores. Quais são os nossos valores? A gente precisa reter esses valores. A gente precisa guardar isso daí, e isso tem que guardar numa caixinha blindada e deixar ali. Entendeu? A gente não pode Eu já passei uns 10 minutinhos né, dessa aula. Eu só queria encerrar esse vídeo, essa aula, se vocês me permitirem, com um vídeo, né, a respeito da falta de da responsabilidade com o uso das tecnologias, com o uso institucional, o consumo desenfreado por determinadas coisas, né, nos cegam, né, eles nos cegam. Pessoas hoje dirigem com o celular na sua mão, né, as pessoas não conseguem se distrair do celular. Eu ia até propor depois aí, o pastor para fazer um jejum de smartphone, né? Acho que muita gente ia passar mal. Falar para o camarada ficar 32 horas sem comer, o cara fica. Mas hoje em dia, se falar para um camarada, eu falo isso porque na minha família tem uma prima que se a mãe dela chegar para ela e falar assim: a partir de hoje eu estou confiscando o seu smartphone, ela passa mal. Ela vai parar no hospital de forma terrível, entendeu? E muita gente é assim. A gente não consegue, infelizmente, uma ferramenta muito boa, mas infelizmente isso aqui tem nos escravizados. Há pesquisas que dizem que a população, há alguns anos, vai passar a andar assim, ó, por causa disso aqui. Tá? Redes sociais, se o brasileiro tirasse essa 1 hora que ele tira diariamente, é muito mais do que isso, mas 1 hora por dia
para estudar inglês, ele seria, no final do ano, um cara extremamente inteligente na língua. Entendeu? A gente gasta muito mais do que isso por dia se bobear, né? Não consegue, tá? Então eu queria só passar esse vídeo rapidinho e encerrar aqui. Já antes do vídeo, eu queria já agradecer por essa oportunidade. A gente está fechando esse trimestre, né? E o trimestre que vem também está prometendo as muito bons, tá? E obrigado a todos vocês que estão aqui hoje, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo, como diz o Cabo da Ciolo, né? Amém. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor mais. Não tem tempo para poder, né, até comentar um vídeo desse, né? Mas deixa para nossa meditação. Romanos 12, 2. Num mundo de distrações, renove. Renove a sua mente. Como? Através da palavra de Deus, da presença do Santo Espírito na sua vida. Amém? No próximo domingo nós teremos a Santa Ceia, mas daqui a 15 dias estaremos iniciando um novo trimestre. Os evangelhos, uma história, 4 dimensões. Nós vamos ver aí de Tito, né, sobre a vida e obra de Jesus, pela perspectiva do rei e do reino, do servo e do serviço, né, filho do homem, e as suas palavras, os seus ensinamentos, tudo que ele fez
e aquilo que nós precisamos, como igreja, realizar diante de tão poderosa obra feita nesta terra em prol de você e de muitos. Esteja atento nesse trimestre, nós estaremos, em nome de Jesus, disponibilizando dentro desses 15 dias as revistas, creio, e aproveite as lições. Nosso comentarista é o pastor Renan de Mello. Tenho certeza que esse aqui, né, quase de casa de Nilópolis já, mas eu tenho certeza que será uma bênção na sua vida. Os irmãos que desejarem também se informar a respeito do bloco de livros que será o livro-texto, me procure de forma privada para estarmos vendo a possibilidade de trazer esse está terminando. Quem está nos visitando hoje, levante sua mão. Aproveitar antes que eu esqueça. Por favor, cumprimente esse amado aí que está nos visitando. Deus vos abençoe. Deus possa estar te concedendo nesta próspera, abençoado, um domingo de conquista, um domingo da presença do Espírito Santo, e que você neste domingo ainda consiga, alcance a diferença na sua comunidade, na sociedade, não muito longe, mas ali, no seu vizinho, na sua vizinha, o vizinho ao lado, a noite do nosso culto à noite, o culto de celebração, e possamos alcançar almas. Deus vos abençoe. Vamos estar orando. Hoje ele quer falar, eu chamo todo domingo. Amém, nosso pastor. Todo domingo ele pergunta, você quer falar, pastor? Eu falei, não, pode encerrar, mas hoje que eu quero, ele não me chama. Irmãos, duas coisas. Primeiro, para vocês incluírem nas suas orações, não vou aqui citar nomes, até porque todos conhecem, não vou ficar remoendo, mas a gente teve um evento uma tragédia aqui em Nilópolis, essa semana, que envolve pessoas aqui da igreja. Vou pedir para vocês orarem por essas pessoas. Já foi. Mas a gente ora para aqueles que ficam, para que o Espírito Santo seja rápido e eficaz naquilo que lhe apraz como especialidade, que é consolar. Então, que vocês fluam as suas orações, as famílias que estão envolvidas aqui na igreja. Tem quase que eram 3. Tem uma outra família aqui da igreja que está envolvida, mas sem óbito, graças a Deus. Então, vocês incluam nas suas orações. A outra coisa é a respeito de hoje à noite. Temos o culto normal, tá? O culto hoje é normal, 18h30 às 20h30 é o nosso culto. E aí eu vou fazer amanhã, que vai ser virada, se permitir Deus, que atravessemos mais um ano aí juntos. Estaremos aqui para honrar e glorificar o nome do Senhor. Quero agradecer a você por ter sido, ao longo desse ano, aluno da Escola Bíblica Dominical. Não sou... Eu sei que a Escola Dominical cresceu. E sei que hoje os irmãos que estão aqui não populam todos os alunos frequentes da Escola Dominical. Alguns irmãos já viajaram, mas é notório o crescimento. Então agradeço a você que é aluno, você que se tornou aluno, agradeço ao corpo docente aqui da igreja, né? Muito obrigado a vocês. A Escola Bíblica Dominical é extremamente importante para a vida de qualquer cristão. Culto da noite não nos alimenta, irmão. Culto da noite é para a gente adorar e apresentar Jesus para os nossos visitantes. O que nos alimenta é isso aqui. É culto da palavra. Muito obrigado a você que permitiu-se ser ensinado, ser doutrinado, ser preparado pelo Espírito Santo. E também muito obrigado a você que emprestou um pouco do seu intelecto para esta obra, dando aula ou aqui, ou em alguma das outras classes, com as crianças, com os adolescentes. É fundamental. Muito obrigado a vocês da mídia também, que nos apoiaram aqui na Escola Dominical durante todo o ano. E depois desses agradecimentos, eu só tenho uma coisa para dizer para vocês. Ano que vem começa tudo de novo. Amém? A nossa passagem de ano não é aquela... ufa, não é isso. Graças a Deus começamos tudo de novo, que a gente não para. Amém? Então que você tenha um almoço em paz aí com a sua família, que você tenha um domingo na presença de Deus. Se você não tem família, que o Espírito Santo providencie uma família para você habitar com ela, e que em nome de Jesus possamos logo mais amém. Orar. Pai de amor, de infinita bondade, graça e misericórdia, te agradecemos, Senhor Deus, por esta aula ministrada hoje,
onde pudemos, Senhor Deus, observar e nos tornar alertas de quem nós somos, dominantes ou dominados. Sabemos aquele chamado que o Senhor tem na nossa vida e que nada pode nos emprestar para um papel que não é nosso. Então nos faz entender, Senhor Deus, que sobre todas as coisas, todas as facilidades, todas as tecnologias, todas as coisas que se apresentam a nós, nós devemos dominá-las e não elas nos dominarem. Te agradeço pela vida do professor, Senhor. Toma o Ademar dos Anjos em tuas mãos, toma o superintendente, toma possamos ter uma tarde abençoada na tua presença em nossa casa e logo mais à noite aqui para honrar e glorificar o teu nome no último culto de domingo deste ano. Nós somos gratos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Vá em paz, Deus abençoe você, uma boa tarde.